pessoal, estamos aqui de volta com o nosso programa Saber Direito, tema do nosso curso, Direito Civil Constitucional. Na aula de hoje, vamos tratar sobre a teoria geral dos contratos. Na aula passada, na última aula, nós tratamos do direito obrigacional, tratamos das modalidades de inadimplemento, tratamos dos deveres laterais, das obrigações, da boa-fé, da probidade, da lisura, da honestidade, da transparência. E na aula de hoje vamos tratar de direito contratual. Mas antes, vamos lembrar aí o e-mail aqui do programa, saberdireito@stf.jus.br. Então, vou repetir, hein? saberdireito@stf.jus.br. É o e-mail aqui para sugestões ou dúvidas que serão certamente encaminhadas, se vocês tiverem. E bem-vindas. Gente, vamos tratar hoje de teoria geral dos contratos. Nossa aula de hoje vai tratar sobre a teoria geral dos contratos, sobre uma visão civil constitucional. Então, iniciando aí na teoria geral dos contratos, vamos tratar dos princípios do direito contratual. O primeiro princípio do direito contratual, a autonomia da vontade. A autonomia da vontade funciona como o primeiro princípio norteador do direito contratual. Então, temos lá voluntarismo contratual, ou autonomia da vontade, ou simplesmente essa autonomia da vontade que não se presta como voluntarismo. O que nós temos de compreender aí é o seguinte, essa visão de que a autonomia de vontade é ampla e restrita é vencida. A autonomia de vontade não é ampla e restrita. Então não podemos classificar aí como voluntarismo contratual, tá claro? Ao mesmo tempo, nós temos um princípio que vem a trazer a equivalência da autonomia de vontade, que é a supremacia da ordem pública. Pelo princípio da supremacia da ordem pública, nós temos que a ordem pública limita a autonomia de vontade. A ordem pública limita o voluntarismo contratual nas relações contratuais. Então são dois princípios que se chocam para equilibrar a relação contratual. Essa visão anterior que nós tínhamos do direito civil, do direito contratual. Uma moderna visão, uma visão civil constitucional do direito, nós podemos dizer que o princípio é único. O princípio é o de autonomia privada da contratação. Aquele que nós tratamos lá na nossa primeira aula do curso. Autonomia privada de contratação, que nada mais é do que a autonomia de vontade nos limites da lei, da moral e da ordem pública instalada. Então, tem-se a autonomia de vontade dentro dos limites da lei, da moral e da ordem pública instalada. Então, esse primeiro princípio é o princípio de autonomia privada de contratação. Tudo bem, gente? Além do princípio da autonomia privada de contratação, nós temos a tratar aí, ainda dentro do direito contratual, o princípio da relatividade dos contratos. Pelo princípio da relatividade dos contratos, nós temos que os contratos são relativos às partes que os entabulam. Então, se A entabula um contrato com B, esse contrato é relativo apenas a essas partes. A apenas pode cobrar o contrato de B e B apenas pode cobrar o contrato de A. É dessa maneira que o contrato é relativo. Diferente do direito de propriedade, que é absoluto. O direito de propriedade é oponível erga omnes, é oponível contra todos. O direito contratual não. O direito contratual é oponível apenas àquela certa e determinada pessoa com a qual se entabula aquele certo e determinado contrato. É assim que se vislumbra o direito contratual, tá claro? Agora, este princípio da relatividade contratual comporta três exceções importantíssimas. A primeira exceção ao princípio da relatividade contratual é a estipulação em favor de terceiros. A primeira exceção ao princípio da relatividade contratual é a estipulação em favor de terceiros. A segunda exceção ao princípio da relatividade contratual é a promessa por fato de terceiro. Então, a primeira exceção ao princípio da relatividade, a estipulação em favor de terceiros. A segunda exceção, a promessa por fato de terceiros. E a terceira exceção ao princípio da relatividade contratual é a sucessão mortis causa em contrato não personalíssimo. Então vamos repetir lá as três exceções ao princípio da relatividade contratual. A primeira exceção do princípio da relatividade é a estipulação em favor de terceiro. A segunda exceção ao princípio da relatividade é a promessa por fato de terceiro. E a terceira exceção, a sucessão mortis causa em contrato não personalíssimo.
Então, quanto a essa primeira exceção, a estipulação em favor de terceiro, ela se dá por óbvio quando um sujeito estipula em favor de outro que está fora da relação contratual um certo determinado benefício. O que é que nós estamos tratando numa situação como essa? Imaginem lá aquela situação em que o pai, né, estipula para a seguradora uma certa e determinada indenização para o seu filho no caso de morte. É o seguro de vida. Né? Essa situação de seguro de vida. Aquele beneficiário do seguro de vida, aquele que vai receber a indenização do seguro de vida, ele não precisa ter capacidade para contratar. Ele pode ter 1 mês de vida, ele pode ter 2 meses de vida. Por quê? Porque simplesmente ele não é contratante. A estipulação se dá em favor de um terceiro, de um sujeito que está fora da relação contratual. Por isso que a estipulação é em favor de terceiro. Este terceiro que está fora da relação contratual vai sofrer ali os influxos da relação contratual como beneficiário. Ele poderá ser beneficiado por essa relação contratual, mesmo sem ser contratante. Portanto, uma exceção ao princípio da relatividade. O princípio da relatividade diz que a relação contratual só gera efeitos entre as partes contratantes. Se ocorrer a estipulação em favor de terceiro, a relação contratual vai gerar um efeito a um terceiro que está fora da relação. Tá claro? Segunda exceção é a promessa por fato de terceiro. Eu posso prometer ao José que o João vai construir um muro para o José, na casa dele. Eu estou prometendo um fato de terceiro. Percebam, eu estou prometendo ao José que o João construirá um muro na casa dele. A minha promessa ao José não vale de nada se o João não constrói o muro. Quem é o responsável? Sou eu. Eu prometi para o José que o João ia construir. Mas pode ser que o João construa efetivamente o muro. E assuma a responsabilidade pela construção desse muro. Assumindo, portanto, a promessa feita por fato de terceiro. Tá claro? Então a promessa foi feita por um fato de terceiro. Este terceiro não participou da punctuação contratual. Não participou da formação do contrato. Mas pode haver efeitos do contrato para este terceiro. Desde que ele se obrigue. Né, desde que ele passe a fazer aquilo que foi prometido que ele faria. A terceira exceção ao princípio da relatividade contratual é a sucessão mortis causa em contrato não personalíssimo. Então, sucessão mortis causa em contrato não personalíssimo. Contratei um determinado cantor para fazer um show na minha cidade. Se eu contratei um cantor para fazer um show na minha cidade, esse cantor não vai e manda um filho dele, manda um amigo dele, isso é inadimplemento culposo da obrigação. Situação em que vai haver devolução de valores pagos nas perdas e danos. Porque este contrato é um contrato personalíssimo. Eu só contratei aquele certo determinado cantor por aquela certa determinada característica, por aquele conjunto de características que ele tem. Da mesma maneira, se eu tivesse contratado alguém para pintar um quadro, para fazer uma obra de arte, eu só contrato aquele sujeito certo e determinado pelas características essenciais que aquela certa determinada pessoa tem. Tá claro? Por força destas características é que eu contrato essa pessoa. Então, se ele falece, se ele morre, não pode vir outra pessoa, o herdeiro dele falando, eu herdei a posição no contrato, então eu agora vou cumprir essa relação contratual. Negativo. Mas pode ocorrer sucessão mortis causa em contrato não personalíssimo. Imagina que esse mesmo cantor comprou de mim uma casa em 60 meses. No 30º mês, na 30ª parcela, ele morre. Ora, os herdeiros dele serão responsáveis até o limite das forças da herança. Até o limite das forças da herança, aqueles herdeiros serão responsáveis. Está claro, gente? Por quê? Porque ocorreu a sucessão mortis causa do contrato não personalíssimo. Então, se o contrato não é personalíssimo, pode ocorrer a sucessão mortis causa. Se o contrato é personalíssimo, não há que se falar em sucessão mortis causa. Tá claro, gente? Pois bem, além do princípio da autonomia de vontade, supremacia da ordem pública, que nós falamos aí da ressignificação pelo princípio da autonomia privada de contratação e do princípio da relatividade, também constitui princípio da relação contratual a boa-fé, a eticidade. E a boa-fé, gente, boa-fé objetiva. Tem de lembrar dessa boa-fé objetiva. A boa-fé analisada aí é boa-fé objetiva, que deve estar presente na relação contratual
desde as sondagens iniciais, se houver pré-contrato, durante o pré-contrato, no desenvolvimento da relação contratual, na extinção da relação contratual e depois que ela se finda. Ou seja, a boa-fé deve estar presente na relação contratual das sondagens iniciais até depois de finda a relação jurídica, até depois de finda a relação contratual. Tá claro? Essa necessidade da boa-fé, né? A eticidade, a lisura no trato, a honestidade, a transparência, é efetivamente a boa-fé objetiva que deve estar presente na relação contratual. Então, temos aí como princípios norteadores dessa relação contratual a autonomia de vontade, a supremacia da ordem pública, a autonomia privada, a relatividade, a boa-fé e agora um princípio que é efetivamente o princípio que retrata o direito civil constitucional, que é a função social do contrato. O princípio da função social. O princípio da função social está lá no artigo 421 do Código Civil. Artigo 421 do Código Civil. O artigo 421 do Código Civil diz que a função social do contrato é razão de ser e limite à liberdade de contratar. Ou seja, o fato do instituto ser funcionalizado é a razão de ser da liberdade que se tem para contratar e é, ao mesmo tempo, o limite da liberdade que se tem para contratar. Ou seja, não há liberdade de contratar que seja possível sem que o instituto seja efetivamente funcionalizado. Essa função social do contrato tem dois vieses básicos. Função social intrínseca do contrato e função social extrínseca do contrato. A função social intrínseca do contrato também é conhecida como função social interpartes, ou entre as partes. Essa função social intrínseca do contrato. Mas a função social do contrato pode ser vista também sob um prisma extrínseco, situação em que nós tratamos da função social extrapartes. Então, primeiro, função social intrínseca ou interpartes. Função social intrínseca ou interpartes basicamente significa equilíbrio contratual. O contrato deve ser equilibrado entre as partes. Ele deve se apoiar em trocas úteis e justas, como diz lá o enunciado do Conselho Nacional de Justiça. Né? O contrato ele deve se apoiar em trocas justas e úteis. Eu dizia a vocês na nossa primeira aula, imaginem só que eu vou contratar um sujeito para instalar uma rede de computadores no meu escritório e vou pagar para isso um prato de sopa para o sujeito. Ele vai trabalhar durante 18 horas e eu vou pagar para ele um prato de sopa. Será que eu posso ter essa relação? Uma relação contratual dessa natureza, em que ele... Não estou falando de relação de trabalho, né? Relação de trabalho é óbvio que não. Estou falando de um contrato típico previsto no Código Civil, que é o contrato de prestação de serviços. Então ele vai trabalhar lá para mim, instalando uma rede de computadores durante 18 horas, e eu vou pagar para ele um prato de sopa. Posso ter essa relação? Claro que não. A gente dizia lá na primeira aula, isso avilta a dignidade humana. Isso avilta a possibilidade de existência digna do ser humano. Então é óbvio que uma relação contratual dessa natureza não é funcionalizada. O que falta para essa relação contratual é a função social intrínseca, porque falta equilíbrio contratual. O contrato deve encerrar trocas úteis e justas. Se não encerra, falta a função social intrínseca do contrato. Tá claro, gente? Mas a função social também tem o seu viés extrínseco ou extrapartes. Sob o ponto de vista extrínseco ou extrapartes, a função social trata do potencial lesivo do contrato à coletividade. Então, função social extrínseca ou extrapartes trata do potencial lesivo do contrato à coletividade. Vamos imaginar lá que eu quero construir um parque temático. Esse parque temático vai se chamar a Fabiolândia. É o meu